Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Vamos de exercícios mais uma vez. Fique em casa aprendendo, esse é o programa do Governo do Estado, é um protocolo para proteger a nós, aos alunos, a comunidade em geral, nesse momento tão difícil. Eu sou a professora Cacau Sotero, é uma aula de língua portuguesa, hoje com aplicabilidade do conteúdo, orações coordenadas sindéticas, já sabemos que são orações introduzidas por conjunções coordenativas sindéticas, são orações independentes, porque tem estrutura sintática completa, né? Tem o sujeito, tem o predicado, tem os complementos verbais, tem o complemento nominal, o que tiver de estrutura dentro de uma oração, as orações coordenadas possuem, certo? Vamos para a primeira questão, acompanha aí na sua casa, na tela da TV Educação, muito obrigada pela audiência, ou no seu smartphone, ou no seu computador, tá? Vamos lá? Analise os trechos de música. Gente, eu trouxe umas músicas aí, não sei se vocês conhecem. Umas eu não conheço, mas eu trouxe. Analise os trechos de músicas abaixo e classifique as orações coordenadas destacadas, tá? Mas eu destaquei somente as conjunções. Olha só. Você vai colocar o número 1 para a oração coordenada sindética aditiva. O número 2 para a oração coordenada sindética conclusiva, 3 para a coordenada sindética adversativa, 4 para a coordenada sindética explicativa ou 5 para a coordenada sindética alternativa. Certo? A gente vai fazer logo direto. Eu passo a alternativa, você já vai preenchendo, tá bom? A primeira diz assim, ó, você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não me encara. Se acha o cara, mas não me para. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Opa! Ideias iguais, ideias que somam ou ideias que, sei lá, tem contrariedade? Fácil demais, né? Extremamente fácil para você, para mim, todo mundo ligado aqui na aula, aprendendo que isso aqui tem uma relação de adversidade. Eu tenho oração coordenada sindética adversativa. Gente, quando a gente olha o mais, a gente já vai correndo para a adversativa, mas a dica, dá uma olhada no contexto, que uma conjunção coordenativa com uma classificação de aditiva ou de adversativa, por exemplo, pode vir diferente aí na hora da classificação, tá certo? O contexto, minha gente, tá? Essa canção eu tirei, Pablo Vittar canta, né? O nome da música é Sua Cara, autoria de Anitta e Major Lazer, tá? Essa aí eu já ouvi, mas tem uma aqui que eu não ouvi não, tá bom? Próxima questão. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, Eu não destaquei, tá? Mas é o portanto, tá? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha só, ainda tem aqui o i, tá? Tem o portanto e tem i. Aí você vai ver onde é que está ligando a oração ou onde está ligando somente os termos. Dá uma olhada, é um trecho da canção Armadura do Cristão, de Fátima Souza, tá bom? É bacana isso, aí é baseado aí no livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala das armaduras que a gente tem que vestir, né, para se proteger dos dardos inflamados do inimigo, tá bom? É um texto alegórico, tá certo? Figurativo, tá bom? Então, dá uma analisada, né? Tomai, portanto, a armadura de Deus, vai identificando os verbos, né? Eu tenho tomai, possais, existir, uma locução, estardes, são 3 verbos, a gente tem aí 3 orações formando esse período, tá? Para que possais existir é uma locução verbal, tá? Só conta como um verbo. Gente, já botei a resposta. Sindética
conclusiva, esse portanto aí. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Aqui eu tenho uma outra oração, tá? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir. E aqui eu só coloquei essa classificação da conjunção portanto, mas eu poderia também ter colocado o i, que também liga-se a outra, tá? Como aditiva, tá certo? Mais uma alternativa ainda da primeira questão. Ela não suporta a gente junto. Aí ela desconta em todo mundo. E não enxerga que é culpada se esse amor não foi além. É só porque não era amor. Não é problema de ninguém. É um trecho de uma canção também de Marília Mendonça, Se Ame Mais, é o nome da canção, tá? A gente percebe aqui tem linguagem coloquial, tá? Linguagem do dia a dia, esse aí. Aí você vai adicionando ideias, adicionando palavras. Aí eu fiz isso assim, assim. Aí presente no coloquialismo, tá? Mas as canções, você sabe, se você não sabe, você vai saber agora, tem licença poética para certas construções. Certo? A licença poética, é uma, vamos dizer assim, uma divergência, um desvio linguístico que é permitido na hora da composição, na hora da arte, né? Na poesia, na música, existe essa licença poética. Por quê? Porque às vezes a rima não vai dar certo se colocar a norma culta. O autor está escrevendo e aí ele precisa, às vezes, ocultar um termo, tira um S aqui. Isso acontece, tá certo? Eu já fiz essa observação em outras aulas. Então, quando a gente traz assim uma canção com uma linguagem coloquial ou com uma construção que você vê e não está certo, às vezes um errinho de concordância, gramaticalmente falando, nós acrescentamos que as canções têm a licença poética para esse tipo de construção, tá? Analisa aí. A gente destaca a explicativa, tá certo? Ela não suporta a gente junto. Aí, ela desconta em todo mundo. Então, ela não suporta a gente junto. Eu tenho uma oração, tá? Suportar é o verbo. Descontar, outro verbo. Aí nós temos duas assindéticas. E não enxerga que é culpada se esse amor não foi além. Porque não era amor. Olha só, o porquê. Ligando aí a próxima oração, tá? Porque não era amor. Não é problema de ninguém. Destacando aqui, ó. Suporta um verbo, uma oração. Desconta, outra oração. Enxerga, eu tenho uma oração. É bem aqui, ó. Só que é culpada é uma oração. Só que ela não é coordenada, tá bom? Porque quem é culpada de alguma coisa. Tá faltando um complemento aqui. É uma oração subordinada, tá certo? Culpada se esse amor não foi em vão. Bem que outro verbo. Quem é culpado de alguma coisa. Lembrando dos complementos verbais. Existem orações que têm função de complemento verbal, que é o caso dessa aqui, tá certo? Já estou adiantando. E é só porque não era amor. Não era amor. Outra oração. Mais uma. Não é problema de ninguém. Então, é um período com muitas orações, certo? Só você contar os verbos, você vai saber quantas orações tem. Lembrando também, gente, que locução verbal conta como um verbo. Mais uma. E que não demora, vai voltar para mim. Chega de conversa, agora vai ou racha. Ou você me solta, ou você me laça. É que não consigo mais viver assim. Essa canção é de Jorge e Mateus. O nome da música é Tudo ou Nada. Vamos para os verbos, tá? Não demora, bem aqui, ó. Demorar, eu tenho uma oração. Vai voltar, uma locução verbal, tem outra oração aqui, então já tenho duas. Chegar, de conversa, bem que eu tenho outro verbo. Vai ou racha. Vai, agora vai, é uma oração. Racha é outra oração.
Bem aqui tem, ó, solta. Outra oração, ó, você me solta é uma oração. Você me laça também é uma oração. Gente, eu posso ter uma oração só com um verbo, tá? Principalmente se ele for. Principalmente não, ele sendo intransitivo, eu posso dizer. Vi. Eu vi. Eu vi no sentido de eu percebi, eu atentei. E não no sentido de eu vi alguma coisa e precisar de um complemento, tá certo? Que mais? Aí eu tenho outro verbo aqui, consigo, ó. Só que que não consigo mais viver, tá? Alguma coisa sujeito, oculto. Essa oração aqui não é coordenada, ela é subordinada, tá bom? Qual é a resposta? Analisa aí. Com certeza você já descobriu. Oração coordenada sindética alternativa. Vai ou racha, ou você me solta, ou você me laça. O negócio tá bonito aqui, né? Não tem como o cara se desprender aí da amada. Vamos para mais uma questão? Vamos ler agora. De bem com a vida. A felicidade é a soma das pequenas felicidades. Li essa frase no outdoor em Paris e soube, naquele momento, que meu conceito de felicidade tinha acabado de mudar. Eu já suspeitava que a felicidade com letras maiúsculas não existia, mas dava a ela o benefício da dúvida. Afinal, desde que entendemos por gente, né, nos entendemos por gente, aprendemos a sonhar com essa felicidade no superlativo. Gente, superlativo é um grau, tá? Um grau de intensidade. A gente sabe que estuda os adjetivos se flexionam, né, nos graus, né? Os substantivos também. Quando ele fala superlativo, ele quer dizer assim, felicidade no mais alto grau, muita felicidade, tá? Então, só lembrando aqui, os substantivos, eles se flexionam, né? Tem o grau comparativo dos adjetivos, de superioridade, só para lembrar dessas flexões que estão presentes no adjetivo e no substantivo, tá? Então, essa palavra aqui, superlativo, entra como algo grande, algo imenso em relação à felicidade, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso é uma análise contextual, tá? Quando a gente tira uma frasezinha, a gente analisa ali a oração para que o aluno entenda o que é uma conjunção aditiva, o que é uma conjunção adversativa, enfim. Mas aqui a gente trouxe um texto formado por orações que vão se construindo esses períodos, né? Esses períodos vão se construindo, dando voz a um texto. E, por sinal, um texto muito belo. Continua aí, tá? Mas ali, vendo aquele outdoor estrategicamente colocado no meio do meu caminho, que de certa forma coincidia com o meio da minha trajetória de vida, tive certeza de que a felicidade, ao contrário do que nos ensinaram os contos de fadas e os filmes de Hollywood, não é um estado mágico e duradouro. Na vida real, o que existe é uma felicidade homeopática, distribuída em conta-gotas. Um pôr do sol aqui, um beijo ali, uma xícara de café recém-coado, um livro que a gente não consegue fechar, um homem que nos faz sonhar, uma amiga que nos faz rir. São situações e momentos que vamos empilhando com o cuidado e a delicadeza de merecerem alegrias de pequeno e médio porte e até grandes, ainda que fugazes alegrias. Eu achei este texto belíssimo, além de providencial. Vou fazer só um parênteses para a gente analisar um pouquinho como é que anda a nossa vida. Para onde nós estamos olhando, onde nós estamos colocando as nossas expectativas. Tantas pessoas entre nós, pessoas anônimas, pessoas que nós conhecemos, amigos, gente da nossa própria família, passando por momentos difíceis. E esse texto aqui faz com que reflitamos o que é de real
existe infelicidade. O que é felicidade? E eu tenho aprendido que felicidade se constrói com elementos que a gente vai agregando na nossa vida, tá? Principalmente pessoas, amigos, amantes, família. Gente, amantes, aqueles que amam, tá? Amemos os nossos amigos, a nossa família. Amei esse texto. E é dele que nós vamos analisar algo relativo à nossa aula de hoje. Acompanha comigo. Na linha argumentativa do texto, o período, afinal, desde que nos entendemos por gente, aprendemos a sonhar com a felicidade no superlativo. Em relação ao anterior, configura-se semanticamente. Aí eu vou voltar o slide para a gente ir na linha certinha, tá? Aqui, ó. Eu já suspeitava, é o anterior, eu já suspeitava que a felicidade com letras maiúsculas não existia, mas dava a ela quem? A felicidade, o benefício da dúvida. Aí vem agora a próxima oração. Afinal, desde que nos entendemos por gente, aprendemos a sonhar com essa felicidade no superlativo. Agora nós vamos para a questão. Você já viu aí a quem a oração se refere. Em relação ao anterior, que nós acabamos de ler, configura-se semanticamente. Quando nós falamos semanticamente, nós estamos falando de significação, tá? A semântica é a parte da gramática que trabalha com os sinônimos, tá? A significação das palavras. Agora que a gente está falando de orações. Eu tenho uma oração, um período, né? No primeiro momento, e tenho uma outra aqui no segundo momento. E a relação, né? A anterior, esta construção aqui, afinal, desde que nos entendemos por gente, aprendemos a sonhar com essa felicidade no superlativo. Grau alto, né? Muita felicidade. E essa relação aí entre as significações, entre o sentido das orações, é alternância? É alternativa? É uma alternância? É uma restrição? Ah, mas restrição? A gente está estudando restrição? Consequência? Justificativa ou contradição. Isso não te impede de entender o que o texto está pedindo. A relação aí, o que a gente aprende de felicidade e o que realmente é felicidade segundo o texto. É uma justificativa, tá? Porque a gente aprende, mas a gente vai ver que, na verdade, não é bem assim, tá certo? Ela justifica aquilo que ela entendia como felicidade anteriormente, tá? Vamos para mais uma questão? Cultivar um estilo de vida é saudável. É extremamente importante diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose do sangue, e também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Olha, agora a gente tem um texto, tá? E a gente vai trabalhar em cima dele o nosso assunto, tá? As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequência de ideias. O conectivo mais também inicia uma oração que exprime ideia de contraste. O termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. Ou o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose. Esse aí, rapidinho, dá uma pausa, volta, faz a leitura e responde e marca a letra A. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Além disso, isso é bem fácil, né? Além disso, vem ideias bem à frente, tá certo? Em sequência. Compliquei?